amigos e amigas. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Em Agosto Nos Vemos, de Gabriel Garcia Marques, uma publicação da editora Record. Para quem não sabe, esse livro esteve na lista dos 10 livros mais vendidos do primeiro semestre de 2024. Mas será que essa obra merece todo esse hype? Será que esse livro é tudo isso para estar entre os 10 livros mais vendidos? É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo por meio da minha resenha. Farei aquela resenha que vocês já estão acostumados, falando dos pontos mais importantes da obra, mas sem dar nenhum spoiler. Mas antes de falar do livro em si, já vou lhe pedindo um grande favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ative o sininho para receber todas as notificações, pois aqui no canal Filósofo dos Livros sempre teremos livros maravilhosos para estarmos refletindo, para estarmos debatendo, enfim, aquela conversa gostosa, aquela conversa amigável para todos os amantes da leitura. Quase que não saiu da leitura. Oh, maravilha! Fernando sempre gaguejando. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre a obra Em Agosto Nos Vemos. Do que se trata esse livro? Bem, logo no início, nós somos apresentados à protagonista da obra, Ana Madalena Bá. A Ana é uma mulher casada, uma mulher simples, que tem filhos, mas ela tem uma rotina anual. E isso já é nos dito logo no início do livro. Todos os anos, no dia 16 de agosto, Ana vai a uma ilha do Caribe e ela cumpre uma programação sempre ali certinha, sempre aquela rotina perfeita. Ela visita o túmulo da sua mãe, ela limpa o túmulo e coloca flores. Depois ela fica hospedada num hotel, passa a noite nesse hotel e volta para sua casa. Então já nos é dito que ela tem essa rotina e que já faz alguns anos que ela segue esse programa no dia 16 de agosto. Mas no início dessa obra, eis que ela resolve inserir uma atividadezinha a mais no programa. Algo assim que eu, sinceramente, achei muito engraçado, muito bacana. Ana não é infeliz no casamento, mas também não é feliz, sabe? Eu acho que ela tem um casamento morno, ela gosta do marido, ela tá satisfeita com a sua vida, é uma mulher ali que tá ali, vivendo pra família. Mas, no início da trama, o programa que ela resolve inserir ao grande programa anual do dia 16 de agosto é se encontrar com um homem. Sim, a Ana, ela tem uma noite de amor com um homem diferente. Na realidade, não foi bem programado, aconteceu. Mas a Ana gostou do que aconteceu. Gostou e não gostou, pois dentro desse romancezinho, dentro dessa coisa picante, eis que a Ana tem uma recepção de algo que não foi muito agradável para ela. Mas esse algo eu não vou lhes contar. Eu acho que isso, mesmo que esteja no início da obra, é uma surpresa que vocês têm que experimentar assim como eu experimentei. Então eu não vou dizer qual foi essa surpresa desagradável. Mas aí ocorre uma coisinha. Ana volta para casa,
Ela tem uma convivência com o marido, com os filhos, mas não é muito detalhado. O que nós percebemos é que a experiência da ilha faz com que a experiência do casamento, a experiência familiar sofra algumas modificações. Aí, logo logo, a Ana já está em mais um dia 16 de agosto. Só que dessa vez, a Ana, que sempre se hospedava no mesmo hotel por vários anos, resolveu que faria uma coisa diferente. Nesse momento, nesse novo dia 16 de agosto, ela se hospedou em um hotel diferente. No demais, ela foi ao túmulo da mãe, colocou ali as flores, fez a limpezinha básica de sempre, mas ela estava assim pensando: e agora? Preciso me encontrar com um homem. Mas não do ano passado, ela queria um novo homem e ela não sabia se iria conseguir ou não. Acontece que, a partir desse momento, basicamente, o livro ele segue uma estrutura, um mesmo esquema. Nós temos sempre a Ana que vai para a ilha para fazer a limpeza do túmulo da mãe, para colocar flores e se hospeda num hotel diferente e ela não sabe se vai encontrar um homem ou não. Algumas vezes ela encontra, algumas vezes não. É sempre uma incógnita. Nós não sabemos o que vai acontecer. E eu acho que é isso que nos prende dentro da trama. Será que vai acontecer? Às vezes o homem tá ali na cara dela e ela meio que deixa passar. Tem horas que ela agarra com força. É tudo assim na base da surpresa. Mas eu vou dizer assim, não é uma surpresa arrebatadora, sabe? Do jeito que o Gabriel desenvolve a trama, você já começa a ir percebendo, não, vai dar, vai acontecer, agora não vai acontecer. E sempre temos uma volta da Ana para casa e mostra o quanto essas experiências que ela teve lá na ilha modificaram a relação no casamento. Mas também não é muito trabalhado essa questão do retorno. O livro mesmo ele se concentra no dia 16 de agosto, nessas historinhas de romances que são engraçadas, que terminam bem ou não terminam bem. Eu diria assim que é um livro divertido, embora sempre tenha a presença da morte da mãe da Ana. E assim, uma das coisas que eu achei bem engraçado na Ana é que ela tem a preocupação de que o marido descubra, é claro, isso é evidente, mas ela também tem ciúmes do marido. A mulher tem a audácia de questionar se o marido está traindo, se o marido está cometendo uma traição e ela meio que cobra energicamente: você está me traindo ou você não está me traindo? E aí a trama só vai seguindo nisso, só vai seguindo na base da diversão, até que chega a um fim da história, que eu também não vou dizer qual é, mas eu diria assim que é um fim coerente e é um fim óbvio. Só que para mim acabou não sendo tão óbvio porque, tipo, eu não vou imaginar que o Gabriel, que é um autor assim de renome, ia colocar uma coisa assim tão simples. Eu esperava que ele fizesse um final mirabolante. Concordo que é um final coerente, é um final redondinho, mas sabe, tem momentos em que a gente espera de uma obra um final até incoerente para dar um certo sabor à trama. Então eu senti falta desse sabor, se bem que esse final traz uma mensagem e eu também acredito que talvez para algumas pessoas o que para mim foi óbvio não seja óbvio para elas, mas será óbvio para outras pessoas. Eu creio que essa questão da obviedade ela ocorre porque algumas pessoas tiveram certas experiências
diante da morte. Então eu reconheço que muitas pessoas vão ver, não, tá coerente, era presumível que iria acontecer esse final, mas para outras, assim, que eu diria mais jovens, que não teve esse contato com a morte, talvez não chegue a ser algo assim tão... É isso e pronto. Talvez seja, nossa, que final interessante. Não imaginava que isso poderia acontecer de forma alguma. Vai depender muito da carga de experiência de cada um. Sobre o livro, numa totalidade, eu diria que o livro ele tem uma linguagem muito simples que me levou quase a pensar que era um livro escrito para crianças, de tão assim fácil de ler, de tão gostosinho, de tão suave. Se não fosse as cenas picantes, que também não é aquele hot, fogaréu, etc. Eu diria assim que são pequenas brasinhas, assim, sabe aquele carvãozinho que está se apagando? Se eu fosse colocar a imagem, seria isso. Um carvãozinho que está se apagando. É, umas cenas picantes. Se não fosse isso, seria um livro bem até indicado para criança, pelo tom divertido. Um livro que caberia também na coleção Vagalume. Eu acho que até para Vagalume ainda estaria infantil. Eu acho que para Vagalume ainda nós temos livros um pouquinho mais maduros. Mas é isso, é um livro suave, é um livro gostoso. A respeito do hype, né, que é a grande questão, será que esse livro merece ser lido? Eu penso o seguinte, o sucesso dessa obra se deu porque quem escreveu foi o Gabriel Garcia Marques. Mas não é aquele livro assim que as pessoas compraram porque, olha que história fabulosa. Eu não vejo as pessoas elogiando, falando, nossa, que livro maravilhoso, que livro tocante, como as outras obras aí do Gabriel. Elas compraram por quê? Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura, né? Grande autor da literatura colombiana. Então, vamos comprar, deve ser coisa boa. Mas, pelo que eu vi, muitas pessoas se decepcionaram. Só compraram porque era ele mesmo. Elas queriam algo assim mais profundo. Mas teve gente também que elogiou, é claro, sempre temos as exceções. Então, nesse sentido, merece ser lido ou não? A questão é a seguinte, vamos refletir sobre isso. Um livro, o que faz com que um livro mereça ser lido ou não? Na realidade, se a gente for encarar bem, todos os livros, eles merecem serem lidos. Sim, todos. Só que a nossa vida, ela é limitada por tempo, ela é limitada por questões financeiras. Nós nunca vamos poder ler todos os livros do mundo. Nós nunca vamos poder ler os melhores livros do mundo. As escolhas se dão por contas de vivências, de necessidades, da nossa própria realidade. E nisso entra um processo de seleção. Então eu diria que a obra Em Agosto nos Vemos é aquele livro que, se a gente for pensar em termos de entretenimento, em termos de reflexão, e diante de tantas obras aí existentes, não é um livro que merece assim ser o primeiro ou um dos primeiros de nossas escolhas. Eu acho que tem coisa aí muito melhor para nós estarmos lendo, se formos estar pensando nessa coisa do entretenimento, da reflexão, da diversão. Mas também, por outro lado, se você realmente quer um livro relaxante, se você está lendo só aqueles livros assim que causam um turbilhão de emoções em vocês, eu diria que esse livro é indicado, porque para mim, estava lendo nesses últimos tempos livros que realmente foram assim fortes, que mexeram bastante com a minha emoção, que até me deixaram cansados, exaustos em termos de reflexão, porque é assim, foram livros que me trouxeram mensagens avassaladoras. Então, Em Agosto nos Vemos chegou assim como um repouso. Então, para mim, ele cumpriu um papel legal. Eu repousei, eu descansei. Então,
talvez nesse sentido, se você está precisando de um descansozinho, sim. Agora, existem pessoas, e eu me enquadro nesse tipo de pessoa, que são pessoas formadas na área. Para quem não sabe, eu sou formado em filosofia e sou formado em letras. Sendo professor, tendo essa formação em letras, eu estar estudando a literatura, especialmente porque eu sou formado em letras língua portuguesa e língua espanhola. E qual é a língua falada na Colômbia? É o espanhol. Então, o que acontece? Gabriel Garcia Marques é um forte representante da literatura colombiana. Então, como alguém formado na área, independente de o livro ser bom ou não, mas sabendo do grande reconhecimento que o Gabriel Garcia Marques tem aí na literatura colombiana, é claro que eu tenho a obrigação de ler. Então veja bem, não é que que o livro me causou grandes transformações, não é que o livro mexeu comigo, mas é por conta do meu papel enquanto pessoa da área, enquanto professor. Então, eu não poderia ficar sem ler esse livro, especialmente porque essa é uma obra que foi publicada alguns anos depois da morte do Gabriel Garcia Marques, e ela envolveu discussões, publica ou não. O Gabriel Garcia Marques mesmo não queria que publicasse, mas os filhos publicaram meio que a revelia, sabe? Então, houve aí questões aí que merecem ser debatidas, que eu não pretendo debater nesse vídeo, mas existem alguns booktubers aí que falaram, deveria ter sido publicado, não deveria. Eu vou me reservar para conversar isso com amigos que também são estudantes da área, e quem sabe lá no futuro eu grave algum vídeo voltando a falar dessa obra e digo, olha, deveriam ter respeitado a opinião do Gabriel. Não, que bom que colocaram, que bom que foram desobedientes, etc. E estas são as minhas considerações a respeito do Gabriel Garcia Marques. Aliás, eu tenho mais uma consideração. No fundo, eu acho que eu não posso deixar passar essa mensagem. No fundo, existem pessoas que resumem a sua vida a determinados acontecimentos. É o caso aqui da Ana Madalena Bach. A vida dela, que teria muito mais coisas envolvidas, porque engloba família, etc., ficou resumida num acontecimento anual. Simplesmente ela só vivia para esse dia 16 de agosto. E não por conta de uma homenagem à sua mãe falecida, mas por conta desse romance, dessa coisa que mantinha a vida dela acesa, que mantinha uma certa chama. E esses acontecimentos que aqueciam o coração dela, que acendiam a vida, acabavam norteando a vida dela, mas norteavam a vida dela fora, mas ela não dá muita importância para essas direções que foram reveladas no acontecimento do dia 16 de agosto. Tanto é que simplesmente essa lacuna entre um 16 de agosto e outro nem é muito falado, se tornou algo sem importância. Então eu fico imaginando que existam pessoas assim, que vivam a partir de datas, que vivam a partir de pequenos acontecimentos e deixem suas vidas reduzidas e não percebam o quanto que a vida tem mais. Então eu gostaria muito de, se a Ana fosse uma pessoa real, dizer: Ana, sua vida é muito mais do que um dia 16 de agosto. Todas essas vivências você pode carregar e você também pode criar. Porque, veja bem, embora ela tenha aquela rotina de sempre estar encontrando um amante, cada 16 de agosto
é um amante diferente, é uma relação diferente e também, às vezes, uma frustração. De repente ela não encontra ninguém e ela tem uma reflexão. Então eu acho que ela e outras pessoas que são parecidas com ela devem aprender a movimentar mais a sua vida, sabe? Podemos fazer até as mesmas coisas, tipo, todo dia acordar às 7 da manhã, tomar um café, fazer a limpeza e o trabalho, mas coloca algum fato, algum acontecimento, alguma ação diferente e modifique, sabe? Sejam como as ondas do mar. Veja, o que fazem as ondas do mar? Elas vão e vêm todos os dias, mas nenhuma onda é igual à outra. Todas as ondas são diferentes. Então é isso. Mesmo que a tua vida seja reduzida a uma rotina específica, vai, deixa ela seguir como uma onda. Vai e vem, mas vai e vem de uma maneira diferente. É essa a mensagem aí que eu encontrei nesse livro do Gabriel Garcia Marques. Não é um livro tão profundo, não é um livro tão reflexivo, mas até que me garantiu uma boa reflexão. E aí, vocês já leram essa obra? O que acharam? Quais foram as mensagens que vocês retiraram? O que vocês aprenderam? Ou acharam um livro chato? Só compraram realmente porque era do Gabriel? Conta pra mim, partilha comigo a sua experiência. E se você ainda não teve o prazer ou o desprazer, isso vai depender de cada um, de ler essa obra, na descrição desse vídeo eu deixo o link de compra. Utilize o meu link e ajude aqui o canal, sabe? Mostre que você é um apoiador do meu trabalho. E se você assistiu aí, ó, fazendo até a propaganda, resenhas de outros canais e gostaram bastante dessas resenhas, e eles também têm um link deles, apoie, sabe? O importante é a gente sempre tem que estar apoiando. Não vamos deixar todos os ganhos só nas mãos da Amazon. Vamos apoiar mais os nossos produtores de conteúdos literários. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!